Oi, gente, boa noite. Continuando a minha história, né? Quem viu o meu primeiro vídeo anterior a esse, a minha história parte 1, agora eu vou fazer a parte 2. Tem várias pessoas pedindo a parte 2, então eu vou começar a contar. Vou contar um pouco da minha infância, como foi, com a deficiência, a adolescência, né? O que eu passei desde quando eu era bebê. Essas coisas a minha mãe que me contou, porque eu não lembro, né? Quando eu era bebê. E aí ela falou que eu chorava muito quando eu era bebê, por causa da perna, muita dor. Ela acha que é por causa da perna, porque eu chorava demais, eu chorava muito, desde quando eu nasci, sabe? Era muita choradeira. Mas, de acordo com as dores que eu sinto hoje, que eu senti durante a minha infância toda, realmente eu tinha motivo para chorar. Porque uma criança, né, não sabe falar e ela só sabe chorar. Ela não tem como dizer que tá sentindo dor. E eu passei a minha infância toda sentindo muita dor, sabe, na perna, porque esse problema que eu nasci é vascular. Ou seja, é nas veias e nas artérias. E isso provoca muita dor, sabe? Ultimamente eu fui num médico que é o melhor angiologista do Brasil. Aliás, falou que ele é o melhor do mundo, ele faz cirurgia até lá fora. Então me indicaram para ir no consultório dele, eu fui e realmente ele me falou o seguinte: Rosângela, sua perna é inservível. A sua perna só serve para doer. Eu falei, que isso, doutor? Mas eu ando, né? Pelo menos eu ando. Aí ele, pois é, ela só serve como um apoio para você. Mas, infelizmente, o problema que você tem, não tem nem como amputar a sua perna, porque o certo era amputar ela, para te aliviar essas dores. Mas o problema é tão grave nas artérias, nas veias, que não tem nem como amputar. Então, nem tem como mexer na sua perna. Porque se a gente mexer, você pode até morrer na cirurgia. Porque pode dar uma gangrena e você dá uma hemorragia. E então, não tem como mexer na sua perna. A sua perna é um vespeiro. Falei, caramba, eu tava a fim de fazer uma cirurgia, né, para alongar o osso, para eu poder não precisar mais usar essa bota alta e pesada, mas ele disse que não tem condições, não pode mexer na minha perna. Então, ele falou, ó, você com fisioterapia, você ainda tem uma melhor qualidade de vida do que se a gente mexer na sua perna. Então, eu me contentei com isso, né? Que eu não quero também me prejudicar, entendeu? Correr risco de vida e correr risco de não andar mais. Que eu já passei a minha infância quase toda sem andar, né? Minha adolescência, poxa, eu parei de andar aos 7 anos. Voltei a andar com 20. Então, quer dizer, eu não quero mais passar por isso. Então, eu prefiro andar com a bota, né? Mesmo ela sendo feia, sendo pesada, eu prefiro andar com ela do que ficar sem andar. A perna dói, realmente. Tem dia que eu tenho que tomar um remédio, porque ela me incomoda muito, sabe? Mas, graças a Deus, eu tô vivendo. Então, a minha mãe falou que na minha infância eu chorava muito, né? Quando eu era bebê, desde que eu nasci, eu era um bebê muito chorão, chorava muito. E justamente era por causa da perna. E aí, conforme eu fui crescendo, né, a perna foi piorando mais, até que eu entrei na escola com 6 anos. E aí, a minha mãe conta que a perna começou a encolher já desde um aninho de idade, que eu já comecei a pisar na ponta do pé. E aí, com isso, fui pisando, e a perna cada vez dobrando mais.
E chegou um tempo que a minha avó e a minha mãe ficavam assim brigando comigo para esticar a perna. Estica a perna, que a minha vontade era só ficar com a perna encolhida, encolher a perna. Mas aí eu não podia encolher a perna. Aí, num belo dia, eu brincando de amarelinha com as minhas irmãs, eu dobrei a perna, né, toda assim, para brincar de amarelinha, e aí a perna encolheu de vez, não quis esticar mais. Pronto, parei de andar. Daí começou de novo, né, me levar para o hospital. Foi quando eu fiquei internada no Hospital do Câncer. E aí eu entrei no Hospital do Câncer com 7 anos, fiz 8 anos lá dentro. E não era câncer, graças a Deus, porque se fosse câncer, eles disseram que ia ter que amputar minha perna. Mas graças a Deus não era, então eu saí de lá. E aí voltei a estudar, entrei na escola de novo, mas só que eu pulava com uma perna só. A outra perna eu não botava no chão. Então, isso me sacrificava muito, que eu estudava num colégio que era no 3º andar. Então eu subia agarrada na saia da minha irmã, que a gente estudava juntos, né? Minha irmã abaixo de mim. E era muito sacrificante para mim. Então, naquela época, tinha a sede da escola e tal. Minha mãe me levou na sede. O médico da sede falou, ó, ela tem que parar de estudar, porque ela vai ficar sofrendo do coração mais tarde se ela continuar assim, pulando, subindo escada, do jeito que ela sobe, entendeu? Ela não pode ficar pulando desse jeito. Então, minha mãe me levava para a escola de bicicleta. Mas lá, para subir as escadarias, eu subia pulando com uma perna só, né? Eu também não queria usar muleta, porque naquela época não tinha umas muletinhas igual tem hoje, né? Uma coisinha mais delicada, era só aquelas muletas com aquele pau enfiado embaixo do braço, aquela coisa monstruosa. Eu nunca quis usar muleta, nunca quis. Então, resultado, parei de estudar com 10 anos. Aí, com 14 anos, minha mãe conseguiu me colocar no hospital, Barata Ribeiro, né? Eu falei com vocês, lá fiquei internada 8 meses, mas também fizeram biópsia, não deu câncer, me tiraram de lá. E aí eu voltei para casa, fiquei em casa um tempinho, quando foi aos 17, né, que eu voltei de novo para o Hospital da Lagoa e consegui operar. Mas durante essa fase da minha adolescência, da minha infância, eu brincava muito, normal, como toda criança, com meus irmãos na rua, jogava bolinha de gude, soltava pipa, brincava de garrafão, pulava amarelinha, sabe? Brinquei muito na minha infância, na rua, a gente ficava na rua mesmo, que aqui no nosso lugar onde a gente mora, era assim, não tinha asfalto, não tinha nada, as crianças eram na rua mesmo. Então, eu tive uma infância normal, graças a Deus. Brinquei muito, até que aos 13 anos, que parece que a gente vai entrando na fase da adolescência, né? Porque começa a ficha cair, e aí começa, né, as vergonhas, as meninas começam a ficar mocinha e tal, e todas andavam, eu não andava, e aí minhas irmãs saíam, eu não podia sair. E isso já foi me entristecendo, eu comecei a me fechar. Eu passei uma adolescência muito fechada. Dentro de casa, muito triste, muito quieta, sabe? Às vezes eu ia para a igreja, mas eu ficava sentada lá no cantinho, quietinha lá, me dava vontade de chorar dentro da igreja, sabe? De ver as outras meninas todas normais, andando normal, e eu não podia andar, eu não podia sair. As minhas irmãs, quando foram chegando na idade assim dos 15, 16, né, juntava com os jovens da igreja, iam para churrasco, e eu ficava assim, gente, o que será que é churrasco? Eu nunca vi churrasco, nunca fui num churrasco, eu não sabia nem o que era um churrasco, só ouvia elas falarem, né? Então, eu fui ficando triste, e ia só uma menina lá em casa me visitar, uma amiga minha, que é amiga minha até hoje, entendeu? Ela ia todo dia lá em casa, ficava a tarde toda conversando comigo, sabe? Eu não estudava, mas eu fui sempre uma menina que eu sempre gostei de ler e escrever.
Então eu escrevia muito, eu lia muito, eu pegava os livros das minhas irmãs do colégio, os do ano que elas tinham estudado no passado, eu pegava e começava a fazer os exercícios. Então, com isso eu não regredi, eu evoluí, entendeu? Que eu fazia os exercícios todos de português, de matemática, durante esse tempo que eu fiquei parada em casa. Eu mesmo passava dever para mim, eu mesmo fazia e corrigia. Sabe? Então, eu não fiquei aquela adolescente, né, parada no tempo. Eu lia muita revista, lia livro, muito romance. Então, isso foi bom para mim. Então, quando eu comecei a andar, eu já fiquei com vergonha da bota também. E aí não queria sair. Então, ficava dentro de casa, ali, dentro de casa, ajudando a minha mãe. Não queria sair, nem para a igreja eu ia mais. Porque eu não queria ir para a igreja por causa da bota, que eu tinha vergonha. Então, nesse período, assim, uma vez o irmão do meu ex-marido foi lá em casa me visitar e falou pra mim: Rosângela, olha só, eu quero conversar com você e falar com você que você é uma menina bonita, você pode estudar, você não pode ficar aqui entre quatro paredes a vida toda, entendeu? Tem uma vida lá fora para você viver. Então, você tem que sair, voltar a estudar. Não liga para o que as pessoas pensam de você. Se olhar para você, deixa olhar, entendeu? Você tem que evoluir, entendeu? Estudar para você ter uma profissão no final, no futuro. E aí eu pensei nisso, ele me falou essas coisas e realmente eu fiquei pensando. E aí eu peguei e falei com a minha mãe: mãe, eu quero estudar. Aí a minha mãe: ah, então tá, vamos na escola procurar uma vaga para você. Aí nós fomos, até essa minha amiga, né, me indicou uma escola onde ela estudou, mas, aliás, isso ainda não. Primeiro eu fui estudar na terceira série, que eu parei na terceira série primária. Aí a minha mãe foi e arrumou uma vaga para mim no colégio que tinha praticamente um pouquinho longe de onde eu morava, no Anil. E aí tinha que pegar ônibus. Mas aí todo dia ela ia me levar, porque eu não saía de casa para nada sozinha, eu não sabia andar. Eu não sabia andar de ônibus, eu não sabia andar, sabe? Eu não tinha segurança para andar sozinha. E aí, todo dia minha mãe me levava no colégio. E aí, só que lá no colégio, né, eu fiz amizade com os rapazinhos lá que moravam onde eu morava. E aí, os rapazinhos se ofereceram de me trazer de bicicleta para casa. E aí, eu aceitei, né? Os rapazinhos legais. E aí, eu aceitei. Aí, eu comecei assim, eu ia de ônibus e voltava de bicicleta. Mas às vezes até eles me levavam mesmo de bicicleta. Depois que eu acostumei, eles passavam lá em casa e me levavam de bicicleta. E aí eu já fui começando, né, a aprender a andar, sabe? Me comunicar com pessoas que eu não me comunicava com ninguém. Na época não tinha internet, não tinha nada, era só eu ali dentro de casa com os meus irmãos e com a minha mãe. Entende? Então, a partir do momento que eu comecei a sair, eu já, sabe, comecei a voltar aí na igreja. E daí eu conheci o meu ex-marido. E a partir daí, ele já me tirou de dentro de casa. Ele ia para o colégio me buscar, me levava às vezes, me buscava. E aí a gente começou a namorar. E aí eu já comecei, né, a me comunicar mais com as pessoas e
fiquei mais assim, aberta, né? Apesar de que eu ainda tinha muita vergonha da bota. E quando eu comecei a namorar ele me chamou pra ir no Barra Shop com ele. Aí, quando eu estava indo com ele pro Barra Shop, parou um senhor e falou assim: "Ah, o que é isso no pé dela?" Aí ele virou pra ele e falou assim: "Ai, moço, a história é tão longa que se eu for contar aqui pro senhor, a gente não vai sair daqui hoje, tá? Outra hora eu conto pro senhor." Ai, aquilo me deixou com tanta vergonha que eu abaixei a cabeça e falei: "É hoje que o meu namorado vai terminar comigo." E aí ele viu que eu fiquei com tanta vergonha. Aí ele falou assim: "Rosângela, não liga não, que as pessoas são assim mesmo, sabe? Elas não têm semancol, elas perguntam, elas veem uma coisa diferente e perguntam mesmo, mas é assim mesmo, não se incomode com isso não." Aí eu falei: "Tá bom." Mas continuava, né, com vergonha, mas devagar fui saindo de casa, e aí as pessoas foram me vendo, e aí depois eu comecei a, sabe, nem ligar mais. Olhava, eu deixava olhar, e aí eu falei: "Ah, eu vou ter que aprender a conviver com isso, né? Fazer o quê?" Então, foi isso. Aí eu fui estudar no outro colégio, passei, graças a Deus eu passei bem. No terceiro ano passei pro quarto, do quarto passei pro quinto. Aí fui estudar no outro colégio e continuamos namorando e fiz o ginásio, né, todo supletivo. Meu ensino foi todo supletivo, né, porque não tinha como. Até que eu fui para o ensino médio. Aí no ensino médio eles me indicaram um colégio lá na Curicica, um lugar que na época era mato puro. Era um colégio no meio do mato. E pegava tipo 2 ônibus para chegar e tinha que pegar 2 ônibus para voltar. E de noite, me jogaram lá de noite nesse colégio. Aí minha mãe foi lá comigo, aquele lugar escuro, deserto pra caramba. Então, a minha mãe falou: "Rosângela, não tem condição de você estudar nesse colégio, não." Aí, eu peguei e falei: "É, mãe, não tem não, mãe. Não tem como eu vir aqui sozinha, não. Nossa, mãe, olha que escuridão. E eu sozinha. Ainda ter que pegar 2 ônibus com essa perna assim." Aí, ela pegou... Essa minha amiga, né, que estudou nesse colégio, me indicou uma diretora lá nesse colégio, que eu queria estudar num colégio que se chamava Brigadeiro, que era um colégio que tinha de dia, ensino médio, e era um colégio bom. Mas aí o diretor, devido à minha idade, que eu já estava com 23 anos, ele falou que eu não podia estudar lá, que eu só tinha que estudar naquele lá à noite. Aí essa minha amiga falou assim pra mim: "Rosângela, procura essa diretora aqui, que ela vai te colocar no colégio." Aí eu fui lá com a minha mãe, falamos com ela, aí ela me viu e falou assim: "Ó, pode vir amanhã e já começar a estudar. Não vai pra colégio no meio de mato nenhum, vai estudar aqui. Pode vir sem uniforme mesmo, depois compra o uniforme." Sabe, Deus é tão bom que eu, com 23 anos, fiquei na sala das crianças mais novas, que era a turma 1101, que só tinha criancinha, adolescentezinho novinhos. Era de 13 até 18 anos. Eu era a mais velha da sala. Só que eu nunca aparentei ter a idade que eu tinha, né? Porque eu sempre fui muito magrinha e tal, e aí ninguém me dava aquela idade. Quando eu falava que eu tinha 23 anos, ninguém acreditava. Eles pensavam que eu tinha aquela faixa mesmo de 15 anos e tal, e graças a Deus, eles me ajudavam muito, sabe? Os alunos eram muito bacanas comigo, educados. E aí eu fui muito feliz nessa época que eu estudei nesse colégio, sabe? Fiquei lá 1º e 2º ano, e aí depois... No 2º ano eu me casei, e aí me deu vontade de parar de estudar.
que eu fiquei tão encantada com a casa, toda bonitinha, né? Tudo novinho e tal. E o meu sonho era fazer faculdade. Só que eu achava que eu não ia poder fazer faculdade porque a gente não tinha dinheiro para pagar faculdade. E eu achava que eu nunca ia conseguir passar num vestibular público porque a gente não tinha condições. Eu não estudei em bom colégio para poder passar numa faculdade federal, né? Então, eu falei, o nome do meu marido era Daniel, era Daniel, eu chamava ele de Dani. Aí eu falei para ele assim, Dani, eu vou parar de estudar. Aí ele, por que tu vai parar de estudar? Eu falei, porque eu sei que eu não vou passar mesmo por uma faculdade federal, eu não tenho base nenhuma, estudei só em colégio supletivo. Eu queria fazer faculdade, mas eu sei que eu não vou poder mesmo. Ele, vai sim, vai procurar um colégio, um pré-vestibular que eu pago pra você. Eu falei, tu paga mesmo? Eu falei, pago. Eu falei, caraca, tudo que eu queria, né? Aí eu falei, tá bom então. Aí fui, procurei um colégio aqui que tinha supletivo, fiz o supletivo e passei. Aliás, eu fiz o pré-vestibular e passei no meio do ano. Só fiz meio ano de pré-vestibular e já passei para federal, para Unirio. Mas não pude fazer. E aí chorei muito, né? Porque eu ainda não tinha terminado o terceiro ano. Eu estava no meio do terceiro ano, passei para o vestibular com metade do terceiro ano, então eu tinha que terminar o terceiro ano para poder fazer a faculdade. Aí eu fui lá, falei com o diretor, poxa, diretor, eu passei. Ele, mas não pode, porque você tem que terminar o ensino médio. Estuda mais que no final do ano você vai passar de novo. Você passou agora com meio ano, com um ano que você vai passar melhor ainda. Falei, tá bom. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar na outra parte, tá bom? Então, essa é a segunda parte. A minha história é muito grande. Boa noite para vocês e obrigada. Se inscreva no canal, deixa seu like, tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar nos comentários, tá? Que eu respondo, se tiver alguma dúvida, tá? Obrigada, beijos.